Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de inglês, na nossa aula de pronúncia, com a Emma aí, né, falando de alguns adjetivos cuja pronúncia é um pouco complicada. É um pouco complicada, mas nada de complicado também de bicho de sete cabeças que você não vai aprender talvez numa semana numa aula, ok? Só repetir você vai falar sem problema. Mas como sempre, né, antes de fazer os comentários e a tradução, nós vamos assistir a Emma, daqui a pouquinho a gente volta. Valuable. Over the years, as an English teacher, I've heard this word pronounced in several different ways, and all of the problems coming from those two vowel letters in the middle. The first common mistake is assuming that there are 4 syllables, but there's not, there's only 3. And the first syllable, val, is the stressed syllable, the strongest one. But the second syllable is quite tricky. There's an extra consonant sound added, one that you can't see in the written word. Y, you. Valuable, valuable. So this adjective is really handy to know because it can be used in a few different ways. Now, you often hear this adjective used for things like jewelry or houses or cars, to tell that something is expensive or worth a lot of money. My grandmother gave me her sapphire brooch. I think it's quite valuable, though I'd never sell it. It's quite valuable. But this is also an excellent adjective to describe a person's qualities, and often used in a professional context. So valuable can not necessarily be about money, but about how important or useful someone is. James is a really valuable member of our team. A valuable member of our team. That's a valuable piece of advice. Thanks. A valuable piece of advice. Olá pessoal, essa é a nossa lição 24, né? 24 de pronúncia, né? 20, mais uma vez lembrando a pronúncia aí no, do 20 para americanos, 24. E lembre-se de encher bem a boca antes de falar qualquer OR aí, for, nessa maneira, né? A palavra é valuable. Valuable é o que é valioso, né? E olha aí, ela vai fazer vários comentários. Over the years, através dos anos, as an English teacher, como professora de inglês, lembre-se, a palavra teacher poderia ser professor de inglês. Se fosse eu falando, ela falando é professora de inglês, né? Teacher, você não sabe o gênero, e aí nessa frase não saberia, né? Você teria que ver quem está falando. I've heard this word pronounced in several different ways. Eu tenho ouvido, eu ouço, eu ouvi this word pronounced, né, essa palavra pronunciada em several different ways, de vários jeitos diferentes, ok? Olha só, veja uma coisa. Quando a gente usa I've heard, é o presente perfeito, né? Aproveitar e fazer um comentário sobre o presente perfeito. O presente perfeito é um passado que ainda tem influência hoje e terá influência lá na frente. Algo que eu tenho ouvido desde o passado e como professor eu continuarei a ouvir provavelmente. Uma das aplicações do presente perfeito é para falar de coisas acontecidas e que ainda poderão voltar a acontecer, né? E que aconteceram há pouco tempo atrás, na última semana, por exemplo, no último dia, na última aula que eu dei e que na próxima provavelmente essa coisa acontecerá de novo. Então é uma das aplicações do presente perfeito, né? Eu tenho ouvido, que eu ouço, que eu ouvi ao longo de todo o meu tempo como professor e não vai parar de acontecer isso, ok? Sempre que tiver um aluno novo que não conheça, vai acabar acontecendo a mesma coisa. Várias maneiras diferentes de se pronunciar, several different ways. And all of the problems come from those two vowel letters in the middle. E todos os problemas vêm desses dois sons de vogal, dessas duas letras com som de vogal, né, dessas duas vogais, in the middle, no meio, né, que é esse U e esse
a, ok? Então vamos ver aí. The first common mistake, o primeiro erro comum, is assuming that there are 4 syllables. É assumir, admitir, né, que há 4 sons de sílaba, 4 sílabas. But there is not, mas não, né? Não tem 4 sílabas. There is only 3. Há apenas 3. Olha só. A gente usa there is quando é uma coisa só. Quando é mais de uma coisa, there are, ok? Mas é muito comum você ouvir americanos ou britânicos ou ingleses na língua do dia a dia falando there is 3, ok? Na verdade seria o correto there are only 3, apenas 3, ok? There are. Na nossa língua, o verbo haver, no sentido de existir, ele não flexiona em número, né? A gente fala assim, há um carro, há 2, 3 carros. Há um som, há 2, 3, 4 sons. Mas no inglês, quando a gente fala there is, é para uma coisa só, there are para mais de uma coisa. Agora você acha que as pessoas em inglês não cometem erros, não falam coisas que contrariam a concordância? Será que nós brasileiros, ao falarmos, não cometemos atentados à concordância? É muito normal, até a professora pode cometer, o professor comete, todos nós cometemos erros de concordância quando falamos, às vezes involuntariamente, às vezes não, quase certamente involuntariamente, porque quando nós sabemos, quando nós estamos escrevendo, às vezes nós vamos lá e corrigimos o erro que a gente falou, mas quando a gente vai transcrever a fala, a gente percebe que na fala, às vezes, a gente contraria a concordância, né? Então, esse tipo de erro acontece até mesmo em inglês, ok? Não é problema nenhum, né? Mas, na hora de escrever, com certeza a pessoa fica mais atenta a esse detalhe. Então, vamos continuar aí, né? And the first syllable, e a primeira sílaba, vowel, olha o L, né? Vowel is the stress syllable. É a sílaba tônica, né? The strongest one. A mais forte. Strong é forte. Strongest é mais e one, o que é? A palavra, o pronome está substituindo a palavra sílaba que eu não quero repetir. Então, the strongest one é a mais forte. Mais forte, sílaba. But the second syllable, mas a segunda sílaba, is quite tricky. Mas a segunda sílaba é um pouco complicada, né? Ela foge aos padrões que uma pessoa poderia, a princípio, achar que seria de pronúncia. There is an extra consonant sound added. Há um som extra de consoante adicionada. One that you can't see in the written word. Que você não consegue ver na palavra escrita ou escrito na palavra. Ou seja, há um som de consoante aí não escrito na palavra. É um som de Y, né? É valuable. Tem um som de Y aí, sabe? Yelbow, ok? Então, esse que é o grande problema. Na cabeça de um americano, de um australiano, é um som de consoante. Como nós não temos o hábito de usar o Y, né, a gente acaba tendo um som de IU. Um I que não aparece aí na escrita. Talvez seja para um brasileiro a melhor maneira de perceber que esse som. Não falar para um brasileiro que é som de consoante, mas um som de vogal a mais, um IU, ok? Valuable. So, this adjective is really handy. Bom, então esse adjetivo é bastante útil. Handy é bastante útil na nossa vida. Handy deriva da palavra hand. E aqui, ó, handy. Reparem bem, o Brasil fala handball, né? Olha só, quando o camarada está falando handball, deve ser bola útil, porque o som I é o Y, no final, depois do D. E aí a palavra fica com a compreensão prejudicada por um nativo. Então, palavra mão é hand. Handy é essa palavra aqui, que é algo útil, né? Que tem utilidade, né? Uma mão na roda. Lembra assim, algo que é uma mão na roda não é algo útil? Lembra que o handy
é essa palavra aí, né, que significa algo útil. Então, so this adjective is really handy to know, né, é bastante útil para saber, né, because it can be used in a few different ways. Que ele pode ser usado, né, de algumas formas diferentes, né? Então não é apenas uma forma, umas poucas formas diferentes. Ou seja, não apenas uma forma, mas mais algumas, não muitas, mas mais algumas formas diferentes. Now you often hear this adjective used for things. Agora você pode ouvir, você frequentemente ouve esse adjetivo usado for things, para coisas, like jewelry, como joias. Olha aí, ó, jewelry. Mais uma daquelas palavras que não se pronuncia um monte de coisa, né? Jewelry, né? Ou houses, ou casas. Essa palavra é usada para muitas coisas, né? Como joias, casas, or cars, ou carros. To tell, para dizer, né? That something is expensive, para dizer que algo é caro, expensive, algo que não fala no final, tá? And worth a lot of money, e custa um monte de dinheiro. Lembrem-se a pronúncia da palavra money, não é money, money, a lot of money, um monte de dinheiro. A coisa custa worth a lot of money. O exemplo aí, ó. My grandmother gave me her sapphire brooch. Olha só, a minha avó me deu o seu broche de safira. Ó, sapphire, não é o safari da África, não, mas a pronúncia lembra muito, é sapphire, que é a safira. E olha a pronúncia, brooch. Qual é a pronúncia desses dois O's aqui? Bro, ou, não é isso? Olha só, uma das coisas que eu comento desde o início do curso, para quem é meu aluno aí, sobre pronúncia, é a pronúncia dos dois O's. Todo mundo que chega para começar a fazer curso de inglês acha que dois O's tem som de U, porque ficou batendo na tecla do som de U da palavra book. Book, ok? Mas preste atenção que existem outras palavras que têm dois O's e que não tem som de U. Olha aí, ó, essa aqui, ó, bro, já tem som de O. Ó, U, ou. Outro exemplo aí, ó, door. A palavra door, né, porta, tem som de O. Então, olha aí, ó, bu, bro, bra, door. Olha aí, já temos 3 sons diferentes, né? E aí, a palavra blood, B-L-O-O-D, que é sangue, já tem som de A. Repararam? 4 sons diferentes para os dois Os, depende da palavra, ok? Por isso que quando a gente estuda pouco inglês, quando a gente lê pouco, quando a gente ouve pouco, a gente estabelece alguns padrões e eles vão sendo quebrados com o passar do tempo, porque novas palavras aparecem, a pronúncia dessas coisas diferem. Por isso que a gente tem que bater muito na tecla de ler, de ouvir, para poder ficar natural pronunciar as coisas em inglês. Então, dois Os não tem apenas um som, não tem apenas dois, né? Dois Os tem 4 pronúncias até agora, né? A gente está vendo aí, né? Beleza? Continuando aí nosso texto. I think it's quite valuable. Eu acho que ela é bastante valiosa. Though I never sell it. Apesar de eu nunca vendê-la, né? Porque eu não tenho intenção de vendê-la, né? Eu penso que ela é bastante valiosa, mas apesar de eu não pretender vendê-la, né? Eu nunca venderei. It's quite valuable. Ela é bastante valiosa, né? But this is also an excellent adjective to describe a person's qualities and often used in the professional context. Mas é também um excelente adjetivo para descrever as qualidades de uma pessoa, and often used, frequentemente usado, in a professional context, num contexto profissional. So valuable,
cannot necessarily be about money. Então, valuable não pode necessariamente, né, ser usado a respeito de dinheiro. But about how important, mais a respeito de quanto importante ou quão importante or useful someone is, ou útil alguém é. Então a gente fala, né, que o camarada é uma pessoa valiosa para a empresa, né, ele é útil, ele é importante para a empresa, né? James is a really valuable member of our team. O James é realmente um membro valioso de nosso time, né, da nossa equipe. Team, né, a palavra team team, olha o M aí no final, né, não é team, é team. Nosso time é a nossa equipe, né? That's a valuable piece of advice, né? Olha, esse é um conselho bastante valioso. Thanks, obrigado. Olha só, advice é aviso. Advice. E piece of advice é um conselho, ok? Então, essa expressão, ó, um pedaço de aviso, é o equivalente a dar um conselho para alguém, ok? Um pedacinho de aviso para você é um conselho que eu te dou. Então, that's a valuable piece of advice. Thanks. Obrigado. Então, meus amigos, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.